E hoje vamos falar do filme Gran Torino, um filme que eu tive preconceito de assistir porque o protagonista é um velho. Mas eu era bem jovem na época e burro também, então incapaz de apreciar um bom filme. Só gostava de filme de porrada. Enfim, um pensamento bobo da minha parte. E também, na época, eu percebi que não era um idoso qualquer. Era Clint Eastwood, a lenda dos filmes de faroeste. Lançado em 2008, Gran Torino é um drama dirigido e estrelado por Clint Eastwood. O filme apresenta uma história profunda sobre preconceito, redenção e transformação pessoal. Com uma atuação marcante de Eastwood, o longa se destaca pelo seu roteiro impactante e temas sociais relevantes. A trama acompanha Walt Kowalski, um veterano de guerra mal-humorado e racista que vive sozinho em um bairro de Detroit, agora habitado principalmente por imigrantes Hmong. Para quem não sabe, o povo Hmong, eles são originários principalmente nas regiões montanhosas do sul da China, norte do Vietnã e Laos, que também se dispersou por outros países do sudeste asiático e do mundo. Mas voltando para o filme, o protagonista, o Sr. Walt Kowalski, após a morte da esposa, ele se isola ainda mais, nutrindo desprezo por seus vizinhos e pela sociedade moderna. Mas no caso do filme, isso vai também um pouco mais além, até porque o Sr. Walt ele lutou na guerra e enfrentou muitos estrangeiros. E agora ele convive com os estrangeiros, o que para ele é bem estranho. Mas um dia tudo muda quando um jovem Hmong é forçado por uma gangue a roubar o icônico carro do Sr. Walt, um Gran Torino 1972. O plano dá errado, Walt acaba intervindo, se tornando contra sua vontade um herói local. Relutante, ele devolve um vínculo com Tal e sua irmã, Sui, ajudando-os a escapar da influência de gangues. O filme se desenrola com Walt confrontando seus próprios preconceitos e se tornando uma figura paterna para Tal, ensinando-o sobre trabalho, disciplina e respeito. No entanto, quando a gangue começa a retaliar violentamente, Walt toma uma decisão extrema para proteger seus novos amigos. E agora vamos a algumas curiosidades sobre o filme. O Gran Torino 1972 era de verdade. O icônico carro do filme pertencia a um fã de Eastwood, que aceitou vendê-lo para as filmagens. Depois do filme, o veículo foi leiloado por uma quantia considerável. Elenco autêntico. A maioria dos atores que interpretam os Hmong são descendentes reais desse grupo étnico, trazendo mais autenticidade para a história. Cenas improvisadas. Algumas das interações entre Walt e Tal foram improvisadas para parecer mais naturais, especialmente nos momentos em que o Walt ensina o garoto a ser durão. Cara, nisso aí, o Clint Eastwood, ele é fera, porque pensa num cara assim, burucutu, que eu imagino assim de cinema, é o Clint Eastwood, principalmente na imagem dele de cowboy lá do faroeste, muito valentão. Até a cara, a expressão de valentão que ele faz é a melhor que eu já vi no cinema. O filme quase foi censurado na Tailândia. Devido à forma como a gangue Hmong é retratada, o filme enfrentou resistência em alguns países asiáticos. O que eu acho besteira, tá? Independente do seu gênero, etnia, o mal tá em todo lugar. Então sempre vai ter mal. Assim, eu não sei por que as pessoas têm um preconceito de ver um vilão, sei lá, é asiático, um vilão asiático, um exemplo. Ah, mas o asiático não pode ser vilão. Por que não? O mal tá em todo lugar. E é cinema, não é para você levar a sério ou se ofender. Homenagem ao passado de Eastwood. O personagem de Walt Kowalski tem um perfil semelhante a outros protagonistas durões que o Eastwood interpretou ao longo da carreira, como os cowboys de westerns e os policiais de Dirty Harry. A trilha sonora emociona. A música de encerramento do Gran Torino, cantada por Jamie Cullum e pelo próprio Clint Eastwood, foi indicada a vários prêmios. Final impactante e simbólico. Diferente dos seus papéis anteriores, Eastwood opta por um desfecho que subverte a expectativa de um confronto violento, reforçando a mensagem contra o ciclo da violência. E eu já vou adiantar que esse final do filme me surpreendeu, eu não estava esperando,
Eu achei que poderia ser um filme daquele senhorzão assim, sabe? Um senhor de idade, valentão, veterano de guerra, que resolve as coisas na porrada. Sim, de fato é isso, mas você vai ser surpreendido. Não é bem assim que é resolvido no final. Essa foi uma experiência única e realmente me pegou. Inspiração em histórias reais. O filme foi escrito com base em relatos de veteranos de guerra e comunidades imigrantes nos Estados Unidos, refletindo tensões raciais e sociais reais. Frases marcantes. Get off my lawn, saia do meu gramado, se tornou uma das falas mais icônicas do cinema e até virou um meme na cultura pop. E uma outra curiosidade é que Clint Eastwood não atuava desde Menina de Ouro, de 2004, e minha nossa, que filmão também, muito bom, Menina de Ouro, filme que também ganhou algumas premiações no Oscar, e se você não assistiu, assista, também tem um vídeo aqui no canal, já falei sobre esse filme, gostei bastante também. E falando em participação de filme, esse foi o último filme de Clint Eastwood no cinema. Uma pena, eu comecei a gostar desse ator. É claro que eu não assisti os filmes de faroeste dele, né, os clássicos, porque não fizeram parte da minha geração, mas como ator e diretor, Clint Eastwood é excelente. Passei a virar fã depois desses últimos filmes que eu assisti dele. Mas ele já está com a idade bem avançada, eu acho que por tudo que ele fez, ele merece um bom descanso. É um ótimo profissional, um excelente artista. Orçamento modesto, mas um lucro gigante. O filme foi feito com 33 milhões de dólares e faturou mais de 270 milhões de dólares na escala mundial, sendo um dos maiores sucessos de bilheteria da carreira de Eastwood. E agora vamos às lições do filme, que eu acredito que é aqui que o filme te pega de jeito, pois traz ótimas lições. Primeira lição: pessoas podem mudar. No início, Walt Kowalski é amargurado e cheio de preconceitos, mas ao conviver com seus vizinhos Mon, ele aprende a enxergar além de suas crenças limitadas. A transformação dele mostra que nunca é tarde para mudar. Essa é uma mensagem muito explícita no filme, forte e bem bonita. Família não é só de sangue. Walt tem uma relação distante e fria com seus filhos, mas acaba criando laços mais profundos com Tal e Sui, provando que o verdadeiro significado de família vem além da genética. Também uma lição muito bonita do filme. Como acabei de falar, o Walt ele tinha filhos biológicos, mas devido ao seu passado, né, um veterano de guerra, é interessante entender o lado dele também, que presenciou muita violência. O filme não aprofunda tanto isso, mas ele não tem uma boa relação com os filhos biológicos. E é legal vendo ele se socializar com outras comunidades e criando um vínculo paterno com o jovem Mon. O ciclo de violência só leva a mais sofrimento. O filme critica a ideia de que violência se combate com mais violência. No final, Walt faz um sacrifício inteligente e inesperado para acabar com a gangue, mostrando que coragem nem sempre está em lutar, mas em saber quando não lutar. E foi essa parte que o filme realmente me pegou de jeito, porque o Clint Eastwood ele interpreta assim, personagens clássicos, valentões, burucutu, e eu não esperava que ele resolvesse as coisas de outra maneira, sabe? Mas o filme te surpreende nisso aí e passa uma mensagem fortíssima. Porque pela primeira vez nós temos um valentão que resolveu a situação sem violência. Entende? É um tanto reflexivo. Não é que ele resolveu 100% sem violência. Mas, por parte dele foi sem violência. Mas realmente me trouxe uma outra perspectiva das coisas. Se bem que para resolver a situação ele pagou um preço muito alto. Ele se sacrificou. Pequenos atos de bondade fazem a diferença. Walt, mesmo sendo rabugento, ajuda Tal a conseguir um emprego, ensina valores sobre trabalho, respeito e protege a família Mon. Pequenos gestos podem transformar vidas. Até porque o jovem Mon estava destinado a ser um bandido justamente pelas influências que ele tinha das gangues do bairro.
O passado não define o futuro. Walt carrega traumas de guerra da Coreia e tem dificuldades em lidar com as suas emoções. Mas ao longo do filme, ele aprende que ainda pode deixar um legado positivo, mudando sua atitude antes que seja tarde. O respeito é conquistado, não imposto. No começo, Walt tenta manter sua autoridade à base de grosseria e intimidação, mas ele só conquista o respeito do Tao e Sui quando realmente se preocupa com eles e os trata com dignidade. Sacrifício pode ser um ato de amor. O final do filme ensina que, às vezes, abrir mão de algo por uma causa maior é o verdadeiro ato do heroísmo. Walt entrega seu próprio destino para garantir um futuro melhor para Tao. Inclusive, não só para Tao, ele acaba influenciando toda aquela comunidade. Não julgue as pessoas sem conhecê-las. Walt inicialmente vê os Hmong como intrusos, mas depois percebe que são pessoas boas, com valores fortes e grande senso de comunidade. O preconceito pode cegar, mas o convívio pode abrir os olhos. Outra lição é que o materialismo não é tudo. Enquanto seus filhos só se preocupam com sua herança, Walt se importa mais com quem realmente merece o que ele tem a oferecer. Ele escolhe deixar seu valioso Gran Torino para Tao, simbolizando sua mudança e aprendizado. É aquela coisa, né? A família nem sempre é de sangue. É bom a gente poder escolher quem realmente a gente quer ter uma relação mais forte e quem merece a nossa gratidão de verdade. Enfrentar o medo com inteligência é mais poderoso que a força bruta. Ao invés de partir para a violência, Walt encontra uma forma de resolver o problema sem colocar Tao e Sui em risco. Ele ensina que inteligência e planejamento podem ser mais eficazes que força e impulsividade. Essa foi uma coisa que eu também percebi no filme, apesar da atitude de Walt ser um tanto drástica, ele resolveu o problema de uma só vez, sem colocar outras pessoas em risco, o que geralmente acontece em filmes de ação, onde vai aquele valentão lá brigar com os bandidos, e a primeira coisa que o bandido faz, ou melhor, os bandidos fazem, ir atrás dos parentes queridos do mocinho. Só que o Walt, ele pensou nisso quando fez a atitude do sacrifício. Gran Torino de 2008 teve uma aprovação de 81% no Rotten Tomatoes e 90% da audiência. E agora eu vou complementar com a minha opinião, se bem que eu já falei boa parte. Gostei demais do filme, não estava esperando. Gostei das lições que ele passa, realmente são impactantes. E também do desfecho original. Eu confesso que o filme ele até segue uma premissa um tanto previsível no começo, mas à medida que vai desenvolvendo, eu vejo ele pegando rumos assim um pouco mais únicos e também o final deixa bem claro a originalidade do filme. E também eu fui assistir o filme por uma recomendação de um amigo meu na época. Ele disse que era muito bom e realmente é bem bacana. Mas eu confesso que eu gostei mais do filme Menina de Ouro, de 2004, porque traz temáticas ainda mais impactantes. Mas esse aqui também não fica muito atrás, porque ele traz lições de civilidade. Como é você ser um cidadão de verdade e aprender a conviver com as diferenças. E é um filme que me trouxe um sentimento de esperança para a humanidade. Gran Torino é um filme poderoso, carregado de emoção, crítica social e uma das melhores performances da carreira de Clint Eastwood. Ele consegue ser brutal e sensível ao mesmo tempo, deixando uma mensagem forte sobre mudança, legado e sacrifício. Um verdadeiro clássico moderno. Se você não assistiu, vai lá, assiste urgente. Filmão, simplesmente um filmão. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse clássico. Se você gostou, deixa seu like. Também não deixe de se inscrever aqui no canal, isso me motiva demais a trazer mais conteúdos como esse. E sem mais a colocar, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!